Flávio Bolsonaro cravou 52% contra 34% de Lula no segundo turno no Paraná. A pesquisa é da Real Time Big Data, saiu nesta manhã no Poder 360 e chegou às redações poucas horas depois da noite mais desconfortável da campanha do presidente. 18 pontos de diferença. Lula sentou na cadeira mais confortável que um candidato pode sonhar. Horário nobre, maior emissora da nação, transmissão ao vivo e ainda tem máquina, verba e o horário eleitoral gratuito que estreou hoje na televisão. Ele tinha tudo para sair dali maior do que entrou. Só que ele mesmo estragou. E o dado mais pesado dessa pesquisa não é o placar. Já chego nele. Quem não vem acompanhando, o resumo é simples. A Globo montou uma rodada de sabatinas com os 6 presidenciáveis mais bem colocados. Zema abriu na segunda, Caiado veio na terça, Renan Santos na quarta, Lula foi na quinta e Flávio entra hoje à noite. Quem conduz são Renata Vasconcelos e César Tralli. O que aconteceu foi isso. Lula passou 22 minutos na defensiva falando de corrupção. Quem cronometrou foi o Jota, na coluna do Mura, publicada hoje pela manhã. 22 minutos. Numa entrevista de campanha, com o eleitor decidindo o voto há 4 semanas do primeiro turno, o presidente da República gastou um pedaço enorme da conversa explicando o próprio filho. Eu vejo isso como o erro de cálculo mais caro da campanha dele até agora. Não importa quem ganhou no grito, importa qual assunto ficou na cabeça do sujeito que desligou a televisão e foi dormir. E o assunto era Lulinha. O filho do presidente é alvo de 3 inquéritos da Polícia Federal, autorizados pelo Supremo desde o fim de julho, que apuram tráfico de influência e corrupção para fechar contratos com o governo federal. Pressionado sobre isso, Lula escolheu o caminho do desprezo. Chamou a lobista de pilantra, disse que não conhece essa moça, que nunca viu ela na vida, que nunca conversou com ela. Sobre o filho, disse que não existe acusação nenhuma, que tudo são ilações tiradas de telefonema. Para mim, esse foi o momento em que a entrevista virou contra ele. O eleitor de 50 a 60 anos já viu esse filme antes, já ouviu isso na Lava Jato, já ouviu no Mensalão. A frase muda, o tom não muda. E quando um presidente precisa dizer no Jornal Nacional que não conhece a mulher que aparece pagando as contas do filho dele, o estrago já está feito antes mesmo da resposta terminar. O segundo estrago veio da economia. Renata Vasconcelos perguntou o óbvio. A dívida pública passou dos 10 trilhões de reais, subiu 10 pontos percentuais no governo dele e chegou a 82% do produto interno bruto. Isso pressiona juros, encarece crédito e pesa no bolso das famílias. Ela quis saber qual é a meta. Lula não respondeu a meta. Respondeu que esperava que uma jornalista da qualidade dela começasse a pergunta de outro jeito e sugeriu a frase que ele gostaria de ter ouvido, elogiando os superávites do primeiro mandato dele. Isso não é resposta. O seu programa de governo menciona uma necessidade de um ajuste fiscal, mas não traz metas explícitas para os próximos 4 anos. Então, quero saber do senhor quais são as suas metas e para que percentual do PIB o senhor pretende trazer essa dívida? Renata, eu pensei que uma jornalista da tua qualidade, da tua competência, pudesse começar essa pergunta falando diferente, Renata. Você pode dizer, presidente Lula, o senhor foi o único presidente na história do Brasil que fez superávit primário durante 8 anos do seu primeiro mandato. Dos países do G20, eu fui o único que fiz superávit primário durante 8 anos. Nunca tive problema fiscal nesse país. Você acha que o Brasil está com um problema de dívida pública? Porque nós chegamos a 80%, sabe por quê? Porque nós temos há mais de 10 anos sem crescer. No vídeo publicado pelo perfil do Poder 360 no X, dá para ver a cena inteira com a contagem. 11 interrupções na apresentadora ao longo da sabatina. 11. O portal chamou de mansplaining, aquela prática de o homem interromper a mulher sugerindo que ela não entende do assunto. Eu prefiro chamar de outra coisa, cansaço de poder. Você não quer ficar? Isso. Eu pergunto ao senhor se isso aconteceu, É só importante tomar cuidado, porque eu não sou nem procurador, nem juiz, nem policial. Mas não foi só isso. Ela conseguiu liberar. Não foi só a questão. Ela conseguiu liberar o dinheiro. Tem prova de que tem dinheiro público, porque aí é que está o crime. Mas eu pergunto ao senhor,
É adequado o chefe de gabinete da presidência da República ganhar joias e ter contas pagas por uma lobista com interesse em contratos do governo? O senhor sabia dessa relação que se passava na antessala do seu gabinete? Deixa eu contar uma coisa para você. Não é adequado. É o comportamento de quem passou tanto tempo cercado de gente que concorda, que perdeu o hábito de ser contrariado em público. E olha o detalhe que expõe o tamanho do problema. Isso não é inédito. O México viveu algo muito parecido em 2000. O PRI governava a nação havia 71 anos. Tinha máquina, tinha estrutura, tinha imprensa acostumada e mandou para a televisão Francisco Labastida, um candidato preparado, com currículo, com o governo nas costas. No debate decisivo contra Vicente Fox, Labastida escolheu reclamar do adversário, reclamar do tom, reclamar dos apelidos que tinha recebido. Tecnicamente, ele até se saiu bem. Só que o mexicano que assistiu em casa entendeu outra coisa. Entendeu que aquele homem estava incomodado com a pergunta, não com o problema. Em julho de 2000, o PRI perdeu a presidência pela primeira vez desde 1929. Uma máquina que parecia eterna caiu não porque faltou dinheiro, mas porque ela achou que ainda podia tratar o eleitor como plateia obrigada a aplaudir. Agora vem a parte que muda tudo nessa pesquisa do Paraná, e é aqui que eu queria chegar. Os 52% de Flávio contra os 34% de Lula foram colhidos entre 24 e 27 de agosto. Ou seja, o trabalho de campo terminou no mesmo dia da entrevista, antes de a nação inteira ver aquela cena. Esse retrato é o Lula de antes do desastre. É o melhor cenário dele. Tudo o que aconteceu no estúdio da Globo ainda não entrou em pesquisa nenhuma. Quem está lendo esse número como fundo do poço, na minha leitura, está lendo errado. Esse número é o teto. E o resto do levantamento explica o porquê. No Paraná, 63% desaprovam o governo Lula e 35% aprovam. 46% consideram o trabalho dele ruim ou péssimo. A rejeição pessoal está em 57% contra 38% de Flávio. No primeiro turno, o placar é 44-30. Foram 1.600 eleitores ouvidos, margem de erro de 2 pontos, registro no Tribunal Superior Eleitoral. Não é uma nação inteira, é um estado. Só que é justamente o estado onde a Lava Jato nasceu, onde a palavra corrupção não é abstração de jornal, é memória local. Falar de propina no Paraná é diferente de falar de propina em qualquer outro lugar do Brasil. E foi exatamente esse o assunto que Lula levou para a televisão na véspera. No mesmo dia, em Brasília, o líder da oposição na Câmara resumiu o clima em uma frase que já está rodando. Cabo Gilberto, em entrevista durante o 19º Prêmio Congresso em Foco, disse que a economia está em frangalhos e que o atual presidente é o melhor presidente da história do Paraguai, não do Brasil. A piada tem lastro. Em 2025, o Paraguai bateu o recorde de concessão de residências, cerca de 40 mil, e algo perto de 25 mil foram para brasileiros. Gente que arrumou as malas e foi produzir do outro lado da fronteira. Cabo Gilberto ainda cobrou os 40 ministérios e os 10 trilhões de dívida. Eu acho que a força dessa frase não está no humor, está no fato de qualquer comerciante conseguir repetir ela sem precisar de planilha. Hoje à noite a cadeira é de Flávio e o horário atrasa porque o horário eleitoral gratuito ocupa a grade. Ele entra por volta das 9h30. Passou 2 dias sem agenda pública, trancado se preparando, enquanto o adversário queimava 22 minutos de televisão tentando salvar o filho. A régua já foi colocada no chão pelo próprio Planalto. Bastam 2 respostas diretas sobre segurança e sobre dívida para que a comparação se faça sozinha na cabeça de quem assistir. Se ele acertar isso, a próxima rodada de pesquisas não vai medir mais o tamanho da vantagem no Paraná. Vai medir se ainda existe segundo turno. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Apoie o nosso projeto e contribua financeiramente através da chave Pix que aparece na sua tela. Somos um canal independente, focado em manter você informado com a verdade. A sua contribuição nos ajuda a continuar de pé.